saber tudo dessa cobertura que estamos aqui no Equador. O time que ontem treinou em Quito veio para cá. Inclusive no caminho, Thiago, bem legal. A estrada é bem bonita, né? Tem ali um vulcão, o Chimboraço, que não está em erupção desde 550, né? Então tem um tempo que ele já está ali. Agora é um vulcão nevado e é muito bonita a vegetação, as montanhas são lindas. Lembra um pouquinho quando a gente está na estrada em Minas Gerais, cortando aquela 040 também, mas com, óbvio, né, uma paisagem diferente, mas um local bem legal e uma temperatura amena, agora 15 graus. Ontem também estava nessa temperatura em Quito. O Cruzeiro teve toda essa estrutura também de sair de Quito para chegar aqui em Riobamba, onde o time já está concentrado em um hotel aqui perto do estádio, inclusive 5 minutos do hotel, o estádio onde estamos falando agora, o estádio Fernando Guerreiro, estádio olímpico que foi fundado em 1926, é o estádio do Olmedo. É o Olmedo que manda seus jogos aqui em Riobamba. Na verdade, o Muxuquiruna é de Ambato, que é uma cidade vizinha aqui a Riobamba, mas como o estádio lá em Ambato não tem a característica necessária aí que a Conmebol quer, iluminação, campo e tudo mais, o jogo vai ser aqui no estádio Fernando Guerreiro, onde já estamos aqui na porta fazendo esse registro para Itatiaia. Sobre o time, Thiago, e aí pra gente buscar algumas informações, buscar também alguns detalhes dessa escalação do técnico Leonardo Jardim, ele que trouxe time forte dentro daquilo que ele podia, dentro daquela linha que ele podia também em termos de jogador que tá fora, tipo o próprio Gabigol, digamos com uma mialgia, né, nas duas pernas que atrapalha um pouco para que ele estivesse aqui. O próprio Christian que foi cuidar também dos dentes, né, foi fazer um procedimento ortodôntico. E o outro jogador que está fora é o Lucas Vidalba, por conta dessa questão física, desgaste, vem jogando muito ali, né? São vários jogos. Isso deu uma necessidade também do jogador ficar de fora. O Janderson, explicamos também ontem aqui na Itatiaia, teve essa lesão, infelizmente, menisco e LCA, ligamento cruzado anterior, vai ficar aí um tempo, só ano que vem, garoto Janderson. São esses os problemas do Cruzeiro. Mas o técnico Leonardo Jardim, para hoje, deve mandar time alternativo, deve mandar uma equipe para dar uma oxigenada. Por exemplo, o Fagner, acredito que ele comece no banco, né? E aí o William para começar na defesa. O Vidalba não está aqui, então já outra mudança. Jonathan Jesus para começar nessa defesa ao lado do Fabrício Bruno. Na esquerda acho que vai o Kaique. Aí no meio-campo o Cruzeiro vai ter o Lucas Romero, porque o Cruzeiro não tem o Lucas Romero, não jogou contra o Sport domingo, jogando no Recife. Então, já é uma possibilidade mais tranquila, né? O Romero está em campo e descansar no fim de semana. O companheiro do Romero, não sei se vai ser o Lucas Silva, né? E aí, será que vai ser o garoto Murilo Hickman? Será que vai ser o Wallace? E aí, para o meio-campo, pensando também na parte ofensiva, Eduardo, Matheus Pereira, Bolassi, com o Lautaro, aí dar uma guardada no Caio Jorge pro segundo tempo, deixar o Caio Jorge encher o tanque no primeiro tempo. Enfim, são possibilidades. O técnico ainda não definiu a equipe. Preleção hoje vai ter essa explanação do time que vai a campo contra o Muxuquiruna, mas é a expectativa que eu disse na manchete, né, Thiago? Precisa vencer, precisa retomar o caminho de vitórias na Sul-Americana, o que não aconteceu até agora. Quarta rodada, Cruzeiro tem 0 pontos. E agora, então, essa resposta, depois dessa boa fase dentro do Campeonato Brasileiro, hein, Thiagão? Seria legal sair daqui do Equador com uma vitória, hein, seu Thiago Reis? Seria legal não, Pansieri. Eu quero essa vitória. Tem que sair daí com vitória. Agora, esse time que você trouxe, eu vou debater aqui com o Ale Oliveira e com o Alexandre Simões. São os repórteres da Itatiaia, os comentaristas da Itatiaia aqui. O nosso repórter Rubens Júnior vai trazer já informações do Muxuquiruna. Ô, Muxuquiruna, você tá devendo essa conta. Esse Muxuquiruna, você tem que pagar aquela conta aqui de Belo Horizonte. Cruzeiro, tem que devolver. Aqui foi um vexame, né? Tem que devolver essa conta aí no Equador. Ale Oliveira, Alexandre Simões, vamos colocar o Campinho novamente na tela. Ô, Ale. El Campinho. Não, não é El Campinho, não, burro. O jogo é... El Campinho. Não é, El Campinho é na Colômbia. Sim. Vamos falar... Ok. Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Thiagão? Nem deu bom dia, já falou bobagem. Ô, Ale, o Lucas Romero, por exemplo, no meio campo. Não. Por mais que ele não vá jogar no fim de semana, eu tenho minhas dúvidas se ele vai pro jogo hoje. A verdade é que o Cruzeiro tá praticamente eliminado, tem que vencer hoje e torcer por uma combinação muito improvável
de placares. Cruzeiro é lanterna no seu grupo da Sul-Americana. Então, vamos falar a verdade, né? Cruzeirão batendo lá em cima no Brasileiro, brigando nas cabeças. Sul-Americana tá em quinto plano. Não seria o caso de segurar o Romero, não porque não joga no fim de semana, pela sequência que ele vem tendo aí de últimos jogos e se entregando demais, Alê? Eu ia nessa aí, viu? Não só o Lucas Romero, também seguraria o Fabrício Bruno, o Kaique, o Matheus Pereira, jogadores que são muito, muito importantes. Eu acho que não deveriam ir para esse jogo. Eu tenho dito aqui que a nossa querida Sul-Americana não me atrai. Na minha opinião, está em terceiro lugar, principalmente para o Cruzeiro, que faz um bom campeonato brasileiro, tem muita tradição na Copa do Brasil, e a Sula estaria em terceiro. Então, quando você coloca essa ordem, qual que é a prioridade? É você deixar todos os seus principais jogadores saudáveis, sem risco de lesão, sabe? Sem correr nenhum tipo de risco mesmo. E eu daria oportunidade para outros jogadores que têm uma minutagem menor, que podem inclusive ganhar ritmo e de repente podem mostrar pro Portuga que estão aí, que podem ganhar pontos positivos com o treinador Leonardo Jardim, de quem eu sou muito fã. Então, na minha cabeça, nenhum titular do Cruzeiro deveria ir pro jogo hoje. Na minha opinião. E mesmo assim, o Cruzeiro é melhor do que o Mushuki Runa, que faz uma grande Sul-Americana, todo o respeito do mundo, mas é melhor tecnicamente do que esse adversário. Então, para mim, o Cruzeiro totalmente, não parcialmente como a tela sugere, totalmente reserva. Ô Alexandre Simões, são 11h54. O time tá na tela do YouTube, aliás, muito obrigado, grande audiência no YouTube mais uma vez, e claro, centenas de milhares nos acompanhando na maior audiência do Brasil aqui no Rádio Esportes. Põe aí o campinho do Cruzeiro na tela, porque eu não tenho nada contra o Lautaro, também não tenho a favor não. Não dava pra fazer um ataque hoje de Bolassi e Marquinhos, por exemplo, com mais velocidade. Tô doido pra ver o Bolassi com tempo, com minutagem pra jogar. Não dava pra colocar o Marquinhos ali nessa situação de ataque do Cruzeiro pra hoje, não, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, Alê, Pansieri, quem acompanha a gente. Olha, depois da última imagem do Lautaro na Copa Sul-Americana, eu acho que deveria jogar o Marquinhos, né? Porque o Lautaro perdeu 2 gols na última partida do Cruzeiro, incríveis, né? Nossa, contra o Palestino. Isso, um deles, assim, é lamentável, né? E concordo completamente com a Alê. Colocar Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Kaique, né, nesse jogo de hoje, isso aí é um risco totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Porque a situação do Cruzeiro na Sul-Americana é muito difícil, ô Thiago. E eu fico até na dúvida se isso é bom ou ruim, né? Porque eu concordo com a Lê. É a terceira competição que o Cruzeiro disputa. O Cruzeiro vive um momento espetacular na temporada. Tem tradição na Copa do Brasil. Tá no G4 do Brasileirão. E levar as 3 é muito complicado. Até porque, Thiago, olha só. Numericamente, quando a gente vai pra matemática da coisa, o Cruzeiro só tem chance de classificar se vencer os 3 jogos. E pode ser eliminado hoje, sabia disso? Matematicamente, pode ser eliminado hoje. Ele está virtualmente eliminado, isso, né? Porque ele entra em campo sabendo o resultado de União Santa Fé e Palestino, que jogam 7 da noite, tá? Se o Palestino vence, ele vai a 9 pontos. Se ele empata, ele vai a 7. O Cruzeiro tem 0. Se o Cruzeiro perde pro Mushuki Runa, ele só pode chegar a 6. Então, se o Palestino tiver empatado e o Cruzeiro perder, o Cruzeiro não alcança mais nem o segundo colocado. Se o Palestino vencer e o Cruzeiro empatar, ele também não alcança. Então, quer dizer, o Cruzeiro depende de uma vitória do União Santa Fé para ele poder manter chance vencendo o Mushuki Runa. Então, quer dizer, é uma situação extremamente complicada que o Cruzeiro se meteu por causa daquele processo de transição e de instabilidade. Mas nesse momento, eu tenho dúvida, viu, Thiago? Se ia ser bom ou ruim cair na Copa Sul-Americana. É aquela história, bom nunca é. Mas se cair também, que se dane, né? Que não é crise. Mas, de forma alguma. Numa boa, esse Mushuki Runa tá engasgado, só pode até não classificar, mas hoje tem que ganhar. O que esse Mushuki Runa fez no Mineirão, doeu. Aqui não, ô Mushuki Runa, hoje não. Vamos trazer as informações do time equatoriano com o Rubens Júnior. Mushuki Runa, esta noite não. Noite de Sul-Americana. Não, Mushuki Runa, esta noite não. Ô Rubens Júnior, avisa pra eles, tá engasgado esse Mushuki Runa. E imagino que, como líder do grupo, deve estar levando a maior fé do mundo nesse
esse jogo contra o Cruzeiro para fazer história, inclusive para eles lá no Equador. Rubinho, boa tarde. Bom dia ainda para você, 11h57, Rubens. Bom dia para você também, Thiago. Não só o Cruzeiro, né, tá engasgado como o Chucruna, mas também o próprio Palestino, União Santa Fé, clubes do grupo em que o Muxucruna chegou e acabou surpreendendo 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias no Campeonato Equatoriano. Vem fazendo uma campanha regular também, é o 9º colocado, tem 15 pontos, 9 atrás do líder Barcelona de Guayaquil. No final de semana mesmo, com uma equipe reserva, acabou vencendo o Macará pelo placar de 4-3. E pro jogo tem o técnico paraguaio Ever Almeida, ele que foi um goleiro e vem desempenhando, né, um bom papel à frente da equipe. E para a partida de hoje, Thiago, não conta com o zagueiro Benta Berry, ele que acabou fazendo um dos gols no Gigante da Pampulha, foi expulso no jogo passado pela Copa Sul-Americana contra a equipe do União Santa Fé. Também outro desfalque, Matias Rigoletto, sofreu uma lesão, acabou sofrendo durante o Campeonato Equatoriano, ele que vinha sendo poupado também para a Copa Sul-Americana, uma lesão no joelho. Atenção, um provável time para hoje, lembrando, em caso de vitória do Muxucruna, tem pelo menos já uma vaga assegurada nos playoffs da competição. Um provável time com Formento, Quinteiro, Quinhões e Raquim, Orejuela, Arce, Tapiero e Grácia, Caicedo, Angulo e Perídia é o time para esta noite que vem surpreendendo, podemos dizer assim, na competição internacional, né, Thiago? É isso, Muxucruna, hoje não, hoje a noite é do Cruzeiro. E ó, atenção, torcida do Cruzeiro, começaram as especulações, técnico Leonardo Jardim é quem tá dando as cartas, já o Emerson Pansieri vai trazer no noticiário do Cruzeiro nomes que podem estar na pauta do Cruzeiro no Rio de Janeiro, atacantes, no plural, hein, atacantes do Flamengo na pauta do Cruzeiro. O Cruzeiro vai forte de novo em outra janela e agora para atender ao anseio do técnico Leonardo Jardim, o homem tá dando as cartas, o Mister tá mandando na toca e ele já escolheu alguns nomes que o Cruzeiro vai atrás. Já, na volta do intervalo, você fica sabendo quais são as negociações, tem negociação, tem interesse, o que tá rolando nos bastidores do Cruzeiro pro Cruzeirão se reforçar no meio do ano.